mesmo. Vocês acham que é preciso fazer dieta para emagrecer? Vocês acham que só fazendo dieta, ter alguma dieta restritiva ou reeducação alimentar, algo por escrito, prescrito, é a única forma que vocês vão conseguir emagrecer? Conte aí pra gente, porque é esse foco que a gente vai ter. E aí eu já vou até adiantar e vou explicar por que a gente decidiu escolher esse tema. Porque eu mudei a minha abordagem. E aí eu falei com o Vani, eu acho que é legal, porque eu acho que vai ser uma forma até de eu me apresentar novamente como nutricionista. E também atrelar essa questão da psicologia, né? Que essa nova abordagem que eu estou tendo agora, que é não prescritiva, tem uma parceria muito grande, uma necessidade muito grande do psicólogo, né? Porque não existe algo enrijecido, uma regra. A gente trabalha de fato com a questão emocional, com o intuitivo, com o sentir. E nada melhor do que ter o psicólogo, né? A psicologia ao nosso favor. Deixa eu ver aqui. Rafael colocou, depois dê uma olhada nas permissões do seu Insta, Raíssa. Pronto, Rafa, vou olhar. Vou olhar para ver o que está tendo, o que está rolando. Pode ser alguma coisa, alguma configuração. Mas no meu celular, mesmo entrando em outro Insta, não funciona, não está entrando. Pode ser a questão do vídeo do seu celular. Interessante que é só quando você vai entrar, né, Rai? Não é quando você abre, você consegue aparecer o vídeo normalmente. Verdade. É meio estranho, né? Eu deveria até ter entrado no meu Instagram mesmo por aqui, mas não. A gente já começa quando permite-se. Então, gente, eu adianto nesse sentido de que a minha forma de trabalho é assim prescritiva, porque eu observei diante da prática. Eu não quero influenciar a resposta de vocês, mas, tipo assim, eu percebi que na minha prática de atuação como Nutri, eu observei que muitas pessoas não seguiam, sabe? Não levavam em consideração o que estava escrito no papel. Quando se trata, vou deixar claro, quando se trata de processo de emagrecimento. Existem várias coisas, Ivani até pode falar da parte dela aí, sobre a necessidade da dieta, sim, para em outros casos, dentro da nutrição. Mas no meu caso, que eu atuo para a parte de emagrecimento mesmo, em foco disso, ou a parte de aprendizagem mesmo de educação nutricional, eu observei que o plano, a dieta, nesse fator aí, em vez de auxiliar, não estava me ajudando para o meu trabalho, enquanto paciente. O paciente, ele, às vezes, falava que só conseguia seguir 7 dias, 15 dias, depois disso não seguia. Por quê? Não, por mais que eu desse muita liberdade no plano alimentar, de opção e tal, a pessoa ela ainda ficava presa àquilo. Ela achava que eu que tinha que decidir por ela, por muitas coisas. E a forma que o não prescritivo trouxe para mim, para o meu trabalho, com o paciente, uma autonomia por parte desse paciente. E eu até comentei em um vídeo no meu Instagram, no @Raíssa Magalhães, _Nutri, que eu sentia que a responsabilidade era muito mais minha, dentro da prescrição, do que do paciente, tá? Por que eu falo que é específico do emagrecimento? Porque eu vejo que quando se trata de pessoas da área esportiva, como o Vani, no caso, que ela tem essa prática mesmo do uso da dieta, existe uma disciplina e eles se colocam como responsáveis mesmo. E o público de emagrecimento eu não vejo isso, sabe? Então, assim, eu mudei essa logística de trabalho justamente para realmente trazer essa responsabilidade, ter essa autorresponsabilidade pelo próprio processo. E não colocar a culpa do nutricionista como uma desculpa de erros que são da pessoa. Erros que são cometidos, muitas vezes, por alguma questão que eu observei também, a questão comportamental. Então, o não prescritivo traz essa questão comportamental, a questão emocional, de crenças, de pensamentos sabotadores, que aí vem a psicologia, né, que auxilia nisso. Eu observei que tinha muito mais isso do que um certo conhecimento do que é carboidrato ou proteína. Não estou dizendo que é todo mundo, mas eu vejo que pelas informações que são postas aí na internet ou em outros lugares,
eu observo que muitas pessoas já têm um certo conhecimento. Então é como se fosse que a pessoa vinha até mim como para escutar uma coisa que já sabia. Ela só queria ter o contato comigo, ou o atendimento comigo, para eu ditar a que eu quiser. Se ela não fizer, a culpa não é dela, a culpa é minha. Entende? Então essa é a sensação. Essa é uma introdução. A resposta para se é preciso fazer dieta, eu acho que é muito, de certa forma, individual. Tá? Mas a gente vai discutir mais sobre a nossa opinião quanto a isso. Tá bom? E é importante, né, Rai, a gente falar desse novo formato de trabalho do nutricionista, né, da sua forma de trabalho, inclusive, que é a nutrição sem prescrição. O que a gente percebe na prática é que muitas pessoas iniciam dietas, mas não conseguem manter por mais de 3 meses. Né, como você mesmo colocou, alguns conseguem manter por 3 semanas, por 4 semanas, e não conseguem manter por mais de 3 meses, principalmente porque o público que busca emagrecimento tem uma coisa que está muito atrelada a essas pessoas, que é a ansiedade. É do querer logo, é do querer alcançar um número na balança rápido, em pouco tempo, para ontem. E às vezes a própria ansiedade que a pessoa sofre, e ela não resolve essa ansiedade, ela não cuida disso, ela acaba não conseguindo também se manter na linha. Ela acaba tendo dificuldade de desenvolver a disciplina, todas as outras habilidades que são necessárias no processo dela. Então, quando a gente pensa que na nutrição sem prescrição, a gente vai trabalhar com esse paciente algo ponderado, a gente vai trabalhar também essas emoções que ele tem com relação à alimentação, com relação ao próprio processo dele, com relação ao corpo, com relação ao emagrecimento, e vai ajudando essa pessoa a entender, a viver um dia de cada vez, né? A entender cada parte do processo, e não simplesmente focar na meta que está lá distante, né? Daqui 3 meses eu quero estar menos 20 quilos, por exemplo, como algumas pessoas têm isso estabelecido. Então, antes dela ir lá para o futuro, porque a ansiedade leva a gente para o futuro, a gente traz essa pessoa para o aqui e o agora, né? Para ensiná-la a fazer as melhores escolhas, para ensiná-la, para conduzi-la em como escolher o que é um carboidrato, por mais que seja simples. Muitas pessoas não desconhecem os alimentos mais saudáveis que estão ali no carboidrato, né? O que é a proteína, o que é o vegetal, como ela vai dosar tudo isso, como que ela vai encaixando ali na rotina dela, na rotina de trabalho, que a gente sabe que é muito variável, né? Cada pessoa tem uma rotina, tem um formato diferente, tem um cenário diferente. E o que é mais interessante também na nutrição sem prescrição é a atenção que é dada para as suas emoções quando se trata desse processo. Então, não é só te entregar um cardápio escrito e você só vai ver um nutricionista daqui 45 dias, 30 dias, né? Então, existe também um acompanhamento mais direto, um acompanhamento mais de perto, mais próximo, né? O vínculo, ele é muito mais próximo do que, é muito mais terapêutico, digamos assim, né? Do que só ter aquela coisa do fazer hoje e daqui a pouco não volta mais. Mas até colocando ali, né? A dieta por si só não resolve. Tem que estar dentro de um processo de mudança, mente, atividade física, mudança de comportamento e principalmente atitude. Márcio disse tudo. Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem a respeito da nutrição sem prescrição, como se fosse algo relaxado, algo solto, algo permissivo. E não é por aí. Não é esse caminho, né, que esse profissional vai seguir com a pessoa. Muito pelo contrário, o nutricionista vai estar muito mais perto da pessoa do que antes, né, do que em outro formato de trabalho. E lembrando, gente, que outros formatos não deem certo, né? Isso não significa que a nutrição com prescrição seja algo errado, porque não é, tá bom? O que a gente está dizendo aqui é que existe para cada tipo de pessoa, para cada perfil aí, um plano estabelecido. E aí esse plano de não prescrever no papel ali uma dieta e tudo, ela é muito viável, ela é muito válida para muitas pessoas, especialmente aquelas que buscam emagrecimento. Né? E o que o Márcio colocou faz todo sentido, porque o primeiro passo que você precisa para alcançar um objetivo nesse sentido é justamente entender o que você quer.
né? Entender o que está dentro do seu objetivo de vida, qual é o seu propósito, e a partir disso você começar a pensar em quais são as habilidades que você vai precisar desenvolver para alcançar isso que você busca, que você quer. Né? Não é só, eu quero eliminar X quilo, não se resume a isso. Né? Quando a pessoa fala, eu quero emagrecer, isso, querer emagrecer por si só não é uma meta. Né? Querer emagrecer é um objetivo. Você pode transformar isso em meta, mas você precisa passar por um processo de autoconhecimento, inclusive na psicoterapia a gente trabalha muito esse processo de autoconhecimento, né, da pessoa entender o que realmente faz sentido para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, né, como ela se sente melhor, não necessariamente ou sempre confortável, porque qualquer mudança que nós venhamos a fazer em nossa vida vai trazer, a princípio, um pouco de desconforto. E ninguém muda sem fazer nada, ninguém muda só se ficar lá, eu quero, só dizendo o que você quer, ou só acreditando que você vai alcançar, só isso não é suficiente para que a mudança aconteça na sua vida. Né? Então, aquela música que diz assim, né, quem acredita sempre alcança. Mas se você só acredita e você não busca, não faz nada para alcançar, nada vai acontecer. Então, a nutrição sem prescrição, ela é também esse processo de provocar mudanças, provocar movimentos para que a mudança aconteça. Né? Rai até comentou comigo na conversa que a gente teve essa semana, ela falou assim, Vânia, você pode até compartilhar um pouco da sua experiência como atleta, das dietas que você já realizou, já praticou e tudo. Eu falei, posso, acho que é interessante. Né? Eu realizo dietas, né, estratégicas desde os meus 16 anos de idade, mais ou menos, né, onde eu comecei minha mudança alimentar, mas também eu nunca tive, assim, uma alimentação muito desregular, nunca tive apego a alguns alimentos específicos, como tem pessoas que são viciadas em doce, eu gosto muito de chocolate, eu gosto de doce, gosto de chocolate, mas não tenho apego, não tenho aquela coisa do eu não vivo sem. Então, assim, eu entendi que eu vivo sem açúcar, eu entendi que eu vivo sem alguns tipos de alimentos que são bem gordurosos e que, em alguns momentos, eu posso comê-los tranquilamente. Então, toda a minha experiência nesses mais de 15 anos, não vou falar a minha idade, me trouxe justamente uma forma de... faz as contas. Me trouxe uma forma... Me trouxe para a minha vida hoje uma forma de relacionar com a comida muito saudável. Hoje eu tenho mais, eu como de uma forma mais consciente, eu como de uma forma mais presente. Hoje eu dou uma importância maior nas escolhas que eu faço, porque eu entendi que tudo que eu coloco para dentro do meu corpo vai ter um efeito positivo ou negativo. Tudo que eu escolho para me nutrir, e isso não é só da alimentação, a gente também já falou aqui de outras vezes, que a nutrição, ela parte também do princípio de outras escolhas que a gente faz em outras áreas da vida, que vão além só do físico, né? Então, cada escolha que eu faço, e cada vez que eu deixo de fazer também essas escolhas, eu vou ter ali alguma resposta do meu corpo. Então, se eu escolho, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, da minha experiência como atleta. Se eu escolho seguir o protocolo certinho, esse protocolo, ele vai direcionar tanto a minha alimentação como a periodização do treino. Se eu escolho seguir, eu vou ter um resultado. Se eu escolho seguir ele 100% é um resultado, 50% é outro resultado, 20% é outro resultado. Só que essa conta que as pessoas faziam antes, por exemplo, de 10% é descanso, 80% é comida, 20% é treino, né? Possivelmente você já deve ter ouvido falar isso em algum momento aí, né? Dessa continha aí. Ao nosso ver de atleta, essa conta ela não funciona. Porque a gente precisa buscar dar o nosso melhor nesses 3 aspectos. Na questão do descanso, na questão da comida, na questão do treino. E tem um que a gente precisa cuidar ainda mais, que se chama questão mental, que é as nossas emoções. Se eu não aprendo a lidar com as minhas emoções, se eu não aprendo a cuidar de como eu me sinto, né, do meu bem-estar psicológico, eu vou ter muita dificuldade para conseguir cuidar do meu físico, para conseguir fazer essas escolhas. Isso é muito comum a gente ouvir, por exemplo, as pessoas que dizem que comem chocolate para
se sentir mais tranquilas, porque o chocolate tem ali uma substância que libera serotonina para o nosso cérebro, endorfina, de uma forma mais rápido e trazendo esse prazer que a endorfina libera para a gente. E aí essas pessoas acabam ficando, digamos que, viciadas em alimentos específicos. Mas o que há o que está, então, emperrando aí? Por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem fazer melhores escolhas? Está justamente nessa questão comportamental, de você não ainda ter claro quais são as escolhas importantes dentro do teu processo, né? Márcia até colocou aqui, ó, que um amigo perdeu 45... Quilo. Deixa eu voltar aqui. Ele estava 45 obeso. quilos. Ele estava obeso, quis virar corredor. Essa foi a mudança. A dieta veio como suporte para ele atingir o que ele queria. Tá vendo? Olha que legal. Ele deu um passo. Ele deu um primeiro passo, que digamos que era começar a correr. Ele começou a correr, depois ele entendeu que ele precisava melhorar a alimentação dele, consequentemente ele deve ter melhorado também o estilo de vida dele, que eu falo que é um estilo de vida, né? O descanso. E também, eu acredito que esses 45 quilos a menos foi consequência das escolhas que ele fez. Foi consequência de comer uma alimentação mais saudável, independente do dia da semana, né? Independente das ocasiões, porque a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de se manter em uma alimentação mais saudável pelo excesso de comemorações no ano que a gente tem, né? Festa junina, festa de Natal, festa de Ano Novo, aniversário, formatura, casamento, enfim. Então, às vezes as pessoas, não consigo manter, como vou manter minha alimentação saudável se tal dia é dia da pizza? Tem gente que já coloca isso na semana, né, como o dia da pizza. E essas permissividades, elas podem acontecer, elas podem ser possíveis, né, dentro de um plano. E esse plano não necessariamente precisa ser um plano escrito. Não necessariamente, tá, gente? E por que eu falo não necessariamente? De novo, não, o que a gente está dizendo aqui não significa que a dieta prescrita, escrita mesmo, aquele papel, um plano alimentar, que alguns nutricionistas fazem, eles fazem uma anamnese, faz toda uma avaliação, depois eles vão lá pensar numa estratégia, fazer o estudo. É um trabalho bem elaborado e entrega para você, um paciente ou cliente que você vai seguir, não quer dizer que não vai dar certo, tá? Comigo dá muito certo. Porque eu desenvolvi algumas habilidades, como a disciplina, por exemplo, até comentei com o Rai que eu me sinto muito mais feliz seguindo a minha dieta, mantendo a minha alimentação limpa, do que quando eu estou totalmente solta, comendo qualquer coisa em qualquer horário. Mas isso é algo meu. Algumas pessoas vão se identificar com isso e outras pessoas não vão se identificar com essa forma. Então, o que Rai vai trazer, eu acho o que ela passou a trabalhar, a forma que ela passou a trabalhar, eu achei super interessante também nesse sentido, porque trabalha muito mais a questão da consciência, da relação com o alimento, da relação com o corpo, da relação com o emagrecimento. E aí, para você saber se isso é para você ou não, é importante você começar também a se conhecer, né? Se permitir uma experiência, digamos assim, começar a se permitir a viver uma primeira experiência, né? E percebendo como você se sente dentro de uma estratégia como essa, né? Como você e quais resultados você acredita que pode colher, né? E assim, ir trabalhando paralelo a isso, a sua questão emocional, a sua questão psicológica, se você tem, por exemplo, um excesso de ansiedade, que você percebe que está te trazendo muita pressa para chegar logo ao número, que é daqui, você estabeleceu prazos e está difícil para você, e isso tem tomado conta, e você não está sabendo lidar com isso, buscar uma psicoterapia para fazer um trabalho paralelo com o da nutrição em prescrição, justamente para você ir desenvolvendo habilidades, né, que são necessárias. Né? Então, os pacientes que buscam emagrecimento, eles trazem várias objeções. Vou dar aqui alguns exemplos e talvez quem está aí nos assistindo possa se identificar. Objeção: não tenho tempo. Outra: não sei cozinhar. Não tem quem faz para mim. É muito difícil. Né? Não tenho dinheiro. Dieta é cara. Né? Os alimentos da dieta é cara. Então, isso tudo são objeções e que a gente precisa ir quebrando, né? Precisa ir rompendo essas objeções. Mas, às vezes, você não sabe como romper essas objeções sozinho. Você nem sabe que isso é objeção. Às vezes, você nem... até tem tempo, se você organizar um pouquinho, mas você tem dificuldade para organizar.
Às vezes você nunca não aprendeu a cozinhar ou não desenvolveu essa habilidade porque em nenhum momento da vida foi necessário. E a gente se move pela necessidade. E às vezes você não consegue identificar isso. Ou às vezes você acha que dieta é cara porque as escolhas que você fazia realmente eram caras. Mas você não desconhece as outras possibilidades que podem caber muito mais no seu orçamento. Então a gente tem muitas crenças, tem muitas coisas que podem ser desconstruídas, né? Algumas crenças que limitam a gente a alcançar nossos objetivos e que podem ser desconstruídas. E a questão é, se você percebe que isso acontece contigo e você tem dificuldade para, ou não sabe o que fazer então para impedir que isso te atrapalhe, é o momento de buscar uma ajuda profissional, né? E de profissionais que realmente estejam atentos a essas questões, né? Principalmente a essas objeções. Tudo que tu falou é exatamente isso. E como, ouvindo você falar, ouvindo os comentários, lendo os comentários de Márcio, também veio à minha cabeça, tipo, como se fosse um passo a passo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu descobrir se o modo, a forma que eu vou buscar para emagrecer, se a melhor forma é sem ou com dieta, o primeiro passo é me conhecer. Por quê? Porque a gente até fez um curso esses tempos aí, o meu foi semana passada, a Vani foi um pouquinho de mais tempo, sobre perfis comportamentais. E aí você começa a analisar. Tem perfis que ama regras, ama um passo a passo, uma receitinha de bolo, como se fosse isso, ama algo que precisa olhar e fazer. É um perfil mais analítico, é algo que precisa de números, de algo mais concreto, de mais informação. Tem perfil não, que se dá melhor. No caso, o meu perfil, por exemplo, eu não gosto de rotina. Então, a dieta para mim já não seria interessante, porque eu não gosto de rotina. Então, o sentir, o intuitivo, começar com a parte intuitiva, de querer entender o meu corpo, de entender o que as minhas reais necessidades, é melhor. Mas aí vem a questão, é assim que você vai entender. E aí que você vai decidir. Olha, você é uma nutricionista que não trabalha com a prescrição, não trabalha com dieta, eu acho que é melhor para mim, porque realmente eu já fiz muita dieta e nunca deu certo para mim. Ou seja, se você fez muita dieta, demorou para você entender, né, que a dieta não servia para você. É porque você foi para um passo, você foi para, digamos, para o segundo passo. Sendo que o primeiro é para você se conhecer, para você perceber que a dieta não era para você. Como você pulou para o segundo passo, você bateu, é como se fosse, você deu murro e ponta de faca o tempo todo. Então você foi por dieta, passou por outra dieta, foi buscar a fórmula mágica, sabendo que a gente tá falando o quê? Que saber sobre combinações, montar o seu prato, saber como as reais funções de carboidrato, por exemplo. Nessa abordagem mesmo, eu abro um slide, explico quais as reais funções de cada um. Eu sei, vamos supor, tem uma paciente minha que falou assim, eu tava comendo abacate e oleaginosa, tipo assim, aquelas castanhas. Aí eu falei, mas as duas são fontes de gordura. Possivelmente você comer as duas vai ter maior teor calórico, por mais que são gorduras saudáveis. Então, a pegada mesmo é o ensinar. Mas tem gente que é analista que não quer algo assim. Ela quer uma coisa mais estruturada. Entendeu? Ou mais direta, né? Mais objetiva. Ela nem quer saber por que é bom. Ela quer simplesmente ter um plano para ela seguir do que está ali e pronto. Exatamente. Ela só quer assim, olha, você me fala o que é bom, que eu vou fazer do jeito que você está fazendo, que você está falando para mim. Dá certo para essa pessoa? Dá certo para essa pessoa? Dá certo, porque eu sei que ela vai fazer certinho. E ela não vai fazer certinho só a dieta. Ela vai fazer certinho o exercício físico, ela vai fazer certinho tudo, porque ela quer. Por mais que ela foca no resultado, ela quer fazer, porque ela só faz, ela só quer chegar no final, ela quer chegar no resultado dela. Então ela vai fazer até chegar. Outras pessoas não, precisa de um processo, até durante o processo de acompanhamento, ela vai se descobrindo também. Entendeu? Então, assim, as pessoas que geralmente eu atendo são realmente pessoas que já fizeram muita dieta e já não cansaram de fazer, acho que já não resolve mais, já oscilou entre perda e ganho de peso, já não aguenta mais. Ou simplesmente pessoas que realmente não têm um perfil,
que já descobriram antes sobre a questão de como se comportar em outras situações da vida e percebeu que, digamos, não gosta de rotina. Então, dieta levaria uma certa rotina, uma rotina muito fixa, sabe? Então, é esse estilo. Se você está pensando em emagrecer e quer realmente descobrir qual é o melhor passo a passo, o melhor direcionamento, que aí vem a questão individual, que eu falei no começo, preciso fazer dieta é individual, porque você precisa saber quem é você. De como é que você se relaciona com o seu dia a dia, com as pessoas, de como é que você é no seu trabalho, isso influencia, como é que você é nos seus relacionamentos, né? Quando você vai preparar uma surpresa, você observa, você é perfeccionista, ou você é uma pessoa assim, vou fazer aqui, pum, amanhã, tchau, muito rápido. Então, assim, você tem que observar se você é esse tipo de pessoa para uma dieta ou se você é uma pessoa que para sem dieta. E as duas coisas funcionam super bem. Entendeu? E de forma, muitas vezes, gradual, que um é mais gradual, porque existe um processo de aprendizagem, outro é mais, assim, direto, porque você já vai fazer aquilo e acabou, independente se você vai aprender ou não, né? Mas, enfim, Saulo botou aqui show de conteúdo. Valeu, Saulo. Obrigada, Saulo. Então, assim, gente, a gente está falando aqui porque são dinâmicas totalmente diferentes. São dinâmicas totalmente diferentes e que vai para um fim legal, interessante. Mas aí a gente tem que buscar, de fato, a parte comportamental. Quando a gente fala de que a nutrição sem prescrição vai para um outro caminho, muitas vezes nessa percepção, na percepção do que você gosta, no sentir, na fome, na saciedade. Dentro de uma dieta, dá para fazer isso, certo? Dá para fazer isso dentro de uma dieta. Mas a questão é que a dieta, às vezes, para quem não tem essas regras, às vezes faz com que a pessoa não sinta muitas vezes, porque ela só quer ficar atenta ao horário, ela só quer ficar atenta àquilo. E aí ela não consegue ter essa percepção. Mas uma pessoa que gosta, que faz as coisas certinha, ela automaticamente ela vai ter com a dieta essa percepção. Porque ela vai entender que, sei lá, tal horário ela começa a ter fome, tal horário ela vai perceber também sobre os alimentos, das vontades, da fome. Ela também pode ter essa percepção de autoconhecimento. Até mais se ela tiver um acompanhamento psicológico também, né? Ela também pode atrelar essas duas coisas. Mas a não prescritiva, muitas vezes, dá uma certa liberdade. Não é permissiva. Quando a gente fala permitir, também é bom, além de se permitir se conhecer, é bom você testar. Então, assim, quando eu falo pra você assim, a primeira etapa é se autoconhecer e depois você fazer a parte da dieta ou não prescritiva, a própria dieta, a própria adesão inicial da dieta também vai servir para você se conhecer. Por quê? Porque você fazendo uma única vez, você já vai sentir se é para você ou não. Mas quando você começa a fazer várias vezes, aí você está se enganando, você está querendo fugir do que você é. Eu observo isso. Eu digo pra vocês que eu já tentei fazer dieta. Raíssa, já tentei fazer dieta. E olha que eu sou nutricionista, né? Já tentei. Mas eu não consegui. Então eu fui pro caminho sem a dieta. E também já fiz, antes de firmar esse nicho de trabalho sem prescritivo, eu já trabalhava tipo, em grupos de emagrecimento. Eu trabalhava com algumas pacientes que não gostavam de dieta. E eu percebi que existia essa relação com o comportamento. Essa relação de como você lidar com você mesmo. Né? É interessante, sabe o que também? Que assim, né, as dietas, elas funcionam. Né? Não é que a dieta não funciona. O que eu percebo na prática é o abandono. A pessoa que abandona a dieta. E aí depois vem a sensação de frustração e de raiva, alguma coisa assim, nesse sentido, né? De culpa, algumas vezes também. Então, aí que a gente vai entender que vai além da dieta, não é exatamente a dieta, não é o nutricionista, mas é a forma que você se relaciona com a sua escolha, com a escolha que você fez nesse processo. Então, tá muito mais ligado às nossas escolhas, né? Assim, se qualquer dieta que você pegar, se você seguir direitinho como ela tá ali no papel, ela vai dar certo. Ela vai funcionar. Desde que você siga e se mantenha ali pelo tempo específico, né? Porque o nosso corpo também precisa de estímulo. Você não vai ficar um ano, a vida toda, comendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Né? Então, o nosso corpo precisa de estímulo.
E é esse estímulo que às vezes falta nas pessoas, então antes de chegar ao resultado, elas desistem do plano, elas acabam abandonando, e daí esse abandono traz frustração, traz a sensação de culpa, de raiva, de incapacidade, de derrota, né, de inutilidade, tantos outros sentimentos que não são nada confortáveis, e às vezes a pessoa precisa entender que ela precisa trabalhar essas emoções, trabalhar essas atitudes que ela tem com relação a esse processo dela, né, de novo eu vou falar aqui, já falei em outras lives, mas enquanto a pessoa não entende o porquê realmente é importante para ela emagrecer, muito difícil ela vai conseguir alcançar aquele objetivo. Ela vai ter que ralar muito. Então vai ser uma coisa muito mais sacrificante, digamos assim, quando ela se força. Então, o hábito forçado, ele não é interessante. É aquela coisa do eu me colocar, que custa o que custar. Então, eu preciso primeiro entender o que funciona para mim, né? Me permitir fazer a experiência, né? Como a Rai colocou agora. Se permitir fazer a experiência, para você também se conhecer e se perguntar sempre, tá funcionando para mim? Como eu estou me sentindo? O que está dando certo? O que não está dando certo? O que é importante mudar? E sinalizando o profissional que está te acompanhando. E uma coisa interessante que tu falou do porquê, para mim é o outro passo a passo. Antes você tem que se conhecer. Depois, nesse conhecimento, você já descobre o grande porquê. Que aí eu chamo que o porquê é o motivo. O real motivo de você fazer isso. Porque o motivo é o quê? É aquilo que nos move. É a motivação. Não tem a motivação que vem da gente, de dentro para fora. É a motivação, o movimento para ação. Aí hoje até perguntei para a paciente minha qual era o motivo. E ela está na obesidade grau 3. Ela realmente precisa, porque também tem outras comorbidades, né? Algumas doenças associadas. E ela falou que o motivo dela, para você ver como é que é algo específico, mas eu vejo em comum. Ela falou que não quer chegar a uma obesidade mórbida a ponto de não poder cortar a unha do pé. Olha que coisa. Uma coisa simples, mas que o fato dela cortar a unha do pé faz com que ela observe que, como assim, uma coisa tão simples, uma ação tão comum entre as pessoas para cortar a unha do pé. Outra coisa, ela falou, eu tenho medo de eu não conseguir brincar com meus filhos. Então, todo instante que eu penso nesse processo de emagrecimento, que eu sei que é desafiador, eu sei que é um processo que eu vou precisar de mais... Ah, legal, Paty. Obrigada. Que eu vou precisar mais de mim, né? Eu vou precisar um pouquinho mais do meu eu, do meu esforço, do meu cuidado. Então, quando eu começo a pensar nos meus reais porquês, nos meus motivos, que é até interessante, se vocês quiserem fazer essa atividade, de fazer esse passo a passo, primeiro conhecer como é que como é que você se relaciona com o meio, primeiro, e depois vocês buscarem os grandes porquês de vocês. Pode ser um porquê atual, tipo um porquê no caso, vamos supor hoje eu não consigo brincar com meus filhos, então é um porquê atual. Então eu quero sair dessa escala de não conseguir para uma escala de eu consigo. Ou hoje eu consigo, mas do jeito que eu tô indo, eu não vou conseguir mais. Porque eu sei que meu peso vai ser muito vai pesar nessa brincadeira, né? Outro ponto que ela falou foi a questão de vestir uma roupa que ela... Não é essa questão de ela não deixa de viver. Ela falou que não deixa de vestir, de comprar roupa. Plus size, por exemplo. Mas ela disse que queria vestir uma lingerie e ver mais as curvas dela. Ela vê que a gordura não deixa ela ver as curvas dela direito. Ela disse que não quer isso. Então, existe motivos específicos dela. Então, cabe a gente a pensar nisso, a partir desse porquê, a partir desse autoconhecimento, vamos avaliar, chamar aqui, depois eu vou ver. Se eu nunca fiz dieta, eu vou fazer uma dieta para ver se vai. Ou eu posso começar sem dieta mesmo. Quem sabe eu não curto logo de cara, eu não consigo já me adaptar a isso. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei, e eu não sigo muitas regras, eu não gosto de seguir algo muito enrijecido, eu sei que dieta não vai dar certo pra mim. Então, aí você pega e vai pra parte de não prescritiva. Você vai lá e curte. Ou às vezes você vai e fala assim, nossa, eu preciso de um caminho, um passo a passo. Aí agora eu vou pra dieta. E aí vai. Entendeu, gente? Então, assim, não é algo que uma coisa dá certo, a outra não. Não, as duas coisas dão certo. Cabe a você entender o que é melhor pra você.
Não serei eu, não será a Bani que vai dizer assim, olha, você tem que fazer isso e acabou. É aquela mesma historinha que eu falei pra vocês dos motivos pelos quais eu não quis mais fazer dieta. Porque eu me sentia responsável. Isso até me adoecia. Isso eu acho que comentei com o Vani, isso me trouxe, eu fiquei doente. Porque eu ficava com, eu sei que é uma coisa minha, é um fator meu, que eu trabalhei, eu busquei esse autoconhecimento de entender que a responsabilidade não é minha, mas eu vi que as próprias dietas estavam me trazendo também isso. Entendeu? Então, se você gera, você sabe a denominação de autorresponsabilidade e você coloca isso para sua vida, eu sou responsável pelas minhas atitudes, você vai conseguir fazer o que você quiser fazer. Porque você, até em não prescritiva, existe atividade, um acompanhamento diário, um acompanhamento que existe tem que ter uma ação da sua parte, que também não vai funcionar. Então, assim, digamos, eu vou lá e oriento, pego um diário e começo a orientar pelo diário alimentar. Se você não fizer e você, tipo assim, começar a se enganar, escrever errado no diário, tipo assim, escrever que comeu, sei lá, vou dar um exemplo. 3 colheres, você comeu 3 colheres de sopa de arroz, mas no diário, só pra me enganar, você colocou 1 colher de sopa. Você não tá tendo responsabilidade com o seu processo. Entendeu? Mesmo assim, mesmo que não tenha dieta, que eu não determinei nada, você tá se enganando. É a mesma coisa. Tá se sabotando, né, Raia? Se sabotando, entendeu? Então, as duas coisas estão sujeitas à sabotagem também. Mas não por conta da metodologia, mas é por conta de você. É por conta das suas atitudes. Certo? E outra coisa, gente, eu digo pra vocês. Às vezes, tem gente que não quer tá ali por emagrecimento, não é por conta dela própria, não, é por conta de influências externas. Eu acho que esse processo de autoconhecimento também leva a isso. Será que eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer ou porque fulano falou que era pra eu emagrecer? Entendeu? E aí você segue o processo. Será que eu quero emagrecer ou eu quero aprender a comer para me cuidar? Que é diferente. Também. É diferente. Você querer assim, não, Raíssa, eu tô aqui porque eu quero aprender a comer. Muitas vezes é até um caminho legal, sabe por quê? Porque às vezes você aprender a comer de forma mais saudável e você entender que o exercício físico, por exemplo, é importante, o emagrecimento ele vem realmente como consequência. Tipo assim, não é uma coisa. E fica bem assim leve, porque, nossa, não era nem meu foco principal, mas agora eu tô começando a ter o resultado. Né? Então, assim, ó pra você ver como é que tem vários perfis, várias formas de a gente pensar. De como a gente pode perceber se as metodologias servem para mim ou não. Então, o Permite-se de hoje é mais para dizer esse tipo de aspecto. É vocês realmente se permitirem a se conhecer cada vez mais. A gente até bate muito nesse ponto, porque é um ponto que leva a vários aspectos da nossa vida. Até para você entender o que, até na parte de trabalho, na parte de você se relacionar com uma pessoa, você tem que entender, você tem que se conhecer, digamos assim, você tem que entender que você sozinho, olha, eu tô indo pra outra coisa, mas só pra relacionar, vamos supor, relacionamento é algo que todo mundo gosta de conversar, né? Então não tem como não falar. Então, assim, pra você se relacionar com a pessoa, você tem que entender que você sozinho você já é feliz. Você sozinho já é massa. Então você já sabe quem é você na fila do pão, você já sabe como é que você é, e aí você pode buscar agora se relacionar bem com outra pessoa e vai dar super certo. É igual a dieta. Você entende quem é você, agora você pode vir a dieta. Ou então, venha sem prescrição. Agora eu sei. É a mesma coisa. Tudo na vida é a mesma coisa. Então, esse autoconhecimento é vocês pegarem todas as áreas da vida de vocês e vocês começarem a entender quem é você. Porque não vai se modificar. Não tô dizendo, no trabalho eu sou mais assim, regradinha. Aqui, possivelmente, pode acontecer que seja um pouco diferente, mas muitas vezes vai ser semelhante, sim. Entendeu? Esse comportamento. É isso. É isso, né, Rai? Eu acho que a gente já assim, deu um esclarecimento aí bem completo, né, bem amplo, sobre como funciona, de quem para quem, porque né, assim, achei bem interessante o passo a passo que a gente desenvolveu aqui, mesmo sem ter planejado falar um passo a passo, a gente falou um passo a passo. Então, pessoal, eu quero sugerir quem está aí acompanhando a gente, né, a divulgar, né, essa live ela vai ficar
no nosso perfil lá no nosso canal lá no Telegram, salva. Então, se vocês ainda não conhecem o nosso canal e ainda não faz parte, tanto no meu link, no meu perfil, tem um link, como no perfil da Raíssa, no perfil dela mesmo, de nutricionista, tem o link do canal para vocês se inscreverem e divulgar também essa live para outras pessoas que talvez vocês tenham aí que conheçam, que estão cansados de fazer tantas dietas, estão cansados de tentar tantas coisas, tantas estratégias, e se sentem frustrados, se sentem aí cansados mesmo. E, de repente, essa pode ser uma alternativa que pode ajudar essa pessoa. Aí, Rai colocou ali o perfil dela, que é @raissa_nutri. Então, passem também a seguir, porque ela sempre está trazendo um conteúdo novo, algumas informações nesse sentido também. E convide outras pessoas, porque, pelo que eu percebi, não tem muitos nutricionistas que trabalham com essa linha, são poucos. Aqui em Vitória da Conquista, não conheço outra pessoa que trabalha nesse formato. E olha que eu conheço gente, viu? E olha que eu conheço nutricionista. Tem uma listinha de nutricionistas que eu recomendo, que eu indico, mas de todos que eu tenho essa proximidade, acho que só a Raíssa mesmo trabalha com a nutrição sem prescrição, né? Até onde eu sei. Então, assim, vale muito a pena a gente buscar uma alternativa. E aí entender mesmo, viver a experiência e buscar autoconhecimento. Será que é para mim? Será que não é para mim? Então, Vani, eu opto pela a minha vida de atleta que me faz feliz. Eu gosto de seguir meu plano, eu gosto de seguir a direcionadinho. Eu peso, gente, minha comida na balança, pra você ter ideia. Eu tenho uma balancinha aqui, eu peso cada grama. Se passar uma grama, eu tiro só aquilo que eu pesei. Porque toda vez que passa uma grama, eu entendi que eu estou me sabotando. E é verdade. Então, eu tenho essa forma de me relacionar com o meu corpo, com a minha comida, e é o que me faz bem. Né? Mas também não é a Vânia neurótica? Não, não é neurose. É uma escolha. É uma escolha que eu fiz. E é uma escolha que deve ser respeitada, obviamente, assim como eu respeito a escolha de todo mundo que está próximo a mim, que acaba fazendo aí. Então, esse paciente que busca emagrecimento, a nutrição sem prescrição, ela tende a ser muito eficaz. Então, vale a pena divulgar, vale a pena experimentar, vale a pena buscar mais informações. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem para a Raíssa, lá no direct dela, que ela vai responder com certeza. Agora, uma coisa que eu vou até falar, observem, travando, digamos, por mais que... Saúde! Meu espírito aqui. Ó, não é corona não, né? Deus que me livre. Deixa eu te falar. Até Vani que segue dieta certinha, ela vai ter a parte intuitiva. Ela aprende também a se conhecer o corpo até dentro da dieta. Não querendo não, tendo dieta ou não, você tem que ir por esse caminho. Entendeu? E a nutrição não eu vejo a nutrição hoje não prescritiva como um bom caminho, por mais que tenha essa questão do perfil, um bom caminho, porque eu vejo que muitas pessoas já passaram por muitas dietas. Então, se permitam conhecer não acreditem, na verdade, porque eu acho que eu vejo muito essa questão de não acreditar. Nossa, eu vou emagrecer sem dieta? Tem essa questão de não acreditar. Ué, não tem gente que acredita que tomando uma cápsula de algum medicamento emagrece? Tomando algum suplemento emagrece? Só o suplemento? Por que não? E assim, né? É interessante a pessoa saber que não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa abstrata, não. Né? Assim, se vocês têm dúvida de como funciona, assim, então, Rai, já que você não vai me dar um plano alimentar escrito, como você trabalha? Ela vai te explicar, né? Ela vai explicar como é esse processo. Como uma vez eu já perguntei para ela, sim, Rai, como funciona a nutrição sem prescrição? Já fiz essa pergunta para ela. Ela vai me explicar como é o processo, para mim poder entender, porque eu realmente não entendia. E é uma área nova na nutrição. Né? Não tem tanto tempo assim que a nutrição se abriu para essa questão comportamental, né? Então, tudo que é novo não gera também uma curiosidade. Então, vale a pena, se tiver qualquer dúvida, manda a pergunta para ela. Talvez quem está acompanhando a gente até agora não se surpreendeu também com essa forma nova, né, de alcançar um resultado, de alcançar um emagrecimento, mas é muito possível. A partir das escolhas que você faz. E com uma orientação, você não vai deixar de ser orientado. O fato de não ter um papel com tudo escrito não significa que você não vai ter orientação. Né? Então, vale muito a pena experimentar, gente. Acho que o caminho é bem isso, é experimentar.
Atualmente eu estou numa alimentação intuitiva mesmo, como o Rai colocou. Atualmente eu não estou seguindo um protocolo, eu estou tendo uma alimentação intuitiva, mas fazendo escolhas mais saudáveis nesse momento para mim. Então eu vou balanceando, porque também não quer dizer que é comida saudável, que você tem que comer em qualquer quantidade e o tempo todo, não. Que tem aqui paciente que sofre de compulsão, por exemplo, ele pode ser compulsivo comendo batata doce. Ele pode ser compulsivo comendo só alface. E isso é possível, acreditem, né? É difícil, é raro, mas acontece. Então, tá quase acabando aqui, Rai. Eu quero agradecer a todo mundo que insistiu com a gente para que a live hoje acontecesse. Graças a Deus deu certo. Tivemos aí uns pequenos probleminhas técnicos no início, mas já conseguimos resolver, graças a Deus. E agradecer também, Rai, pelo esclarecimento, né, por ela ter se aberto a esse novo mundo, a essa nova forma de trabalho, né, por ela ter pensado também com mais carinho ainda e nas pessoas que que possuem essa dificuldade com a dieta prescrita, e ela trazendo essa inovação para a nossa cidade, e ela não atende só presencial, tá? Ela atende também online, então se você está em qualquer lugar do Brasil, você pode ser atendido por Raíssa, ou se você é brasileiro e mora em qualquer lugar do exterior, também você pode ser atendido por Raíssa. Eu não sei se ela atende, né, pessoas de outros países que não falam português, né, mas depende, você consulte para saber se ela fala a mesma língua, né, e aí pode encaminhar também. Tipo francês, italiano. Não vou falar nada, tem que me procurar, viu? Tem que procurar, para mais dúvidas. Eu estou à disposição, viu, gente, para explicar, tirar todas as dúvidas e dizer para vocês que permite, porque vale a pena a gente ter esse conhecimento de várias vertentes aí, de várias metodologias, de vocês mesmos. E é isso aí, a gente busca sempre isso e a gente quer buscar trazer isso para vocês sempre também, tá bom? A gente vai trazer mais assuntos relacionados a essa questão não prescritiva, podem ficar tranquilos. De certa forma, eu vou deixar assim, vou soltar um pouquinho nas lives, né? Aos poucos. Gratidão a todos por estarem aqui, principalmente aqueles que ficarem até o final e insistiram. Gratidão, Vani, também, para permitir trazer esse tema, que foi até um tema que eu falei, Vani, vamos falar sobre essa parte nutritiva. Ela super topou, e isso é massa, é a conexão que a gente tem. E aí é isso, viu, gente? Beijo no coração, fiquem ligados no nosso canal. E a gente vai voltar, lógico, toda segunda-feira aqui. Hoje não foi no meu Instagram, foi no Instagram do Permite. Mas a gente pode fazer essa variação também, né, Vani? De 20 Permite ou para o meu. Pode sim. A gente pode. Então, gente, ó, beijo, como eu falo no meu Instagram, larga o core pra Nutri e pra Psi agora, né? Permite. Tchau, pessoal. Tchau.